Olá, meus irmãos, graças a Deus, muito boa noite. Que você possa, em Cristo Jesus, ser abençoado esta noite através desta aula que nós estaremos lecionando na noite de hoje, né? Hoje nós vamos aprender a palavra de Deus na lição de número 6 da nossa EBD. Vai falar sobre a promessa de cura divina. Então se prepare para aquilo que Deus vai falar ao teu coração nesta noite. Graças a Deus, né, que Deus possa a fazer grandes coisas através desta aula. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos vendo, ouvindo essa aula, eu peço a você que dê o seu like, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar a outras pessoas para que elas possam ser ajudadas, né, através da palavra de Deus, né, nos ensinos que a nossa lição bíblica vai nos dar no próximo domingo, dia 10 de novembro de 2024. Tá? A lição é essa, né? Lições bíblicas, tá certo? Deixa eu ver aqui qual que é a câmera aqui. Aqui, beleza. Muito bem, aqui, ó. Lição do professor, né? Então, é a lição bíblica, nós estamos falando sobre as promessas de Deus, tá certo? E as promessas de Deus que nós estamos compartilhando aí. Já estamos na lição de número 6, tá? Se você quiser ver as outras aulas, é só clicar no link aí e você vai ser direcionado aí para a nossa escola bíblica dominical, tá certo? Então, a lição de número 6, 10 de novembro de 2024, vamos falar sobre a promessa de Deus e cura divina. Se prepare, papel e caneta, Bíblia. É muito importante que você tenha a Bíblia na mão para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Então, você, professor, você, professora, você, aluno que quer aprender a palavra de Deus, fique conosco até o final desse vídeo. Nós estaremos ministrando uma bênção para você e também ministrando a cura no nome de Jesus, tá certo? Bora lá para a nossa lição. Texto áureo. Texto áureo diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53 e o versículo de número 4. Então aqui nós vemos, né, Isaías falando aqui sobre o Messias, sobre o Cristo. Ele fala verdadeiramente ele tomou sobre si. Então, verdadeiramente, essa palavra é mais do que verdade. Ele está confiando, confiança mais fé é igual a Jesus, aquele que pode todas as coisas, tá certo? Então, confiança mais fé é igual a Jesus. Louvado seja Deus. Verdade prática. Jesus é o médico dos médicos. Não há enfermidade que ele não possa curar, tá? Então, seja qual for a enfermidade, Jesus ele é poderoso para curar, independente da enfermidade, independente do problema, ele é fiel com a sua palavra. Então, fé, Deus tem planos muito maiores, né? Às vezes você está passando por um momento, por uma notícia, por uma situação, mas Jesus é aquele que tem planos muito maiores em cima da sua enfermidade. Queridos, é muito importante que você leia o texto bíblico, que é a lição em classe, tá? Que é em Isaías 53, de 1 a 5, Mateus de 8 Mateus 8, 14 a 17 e Tiago, de capítulo 5, versículo 14 e 15, tá? Eu não vou ler, mas é muito importante que vocês leiam, tá certo? O objetivo da nossa lição é explicar biblicamente as promessas da cura divina, compreender qual é a origem e as consequências das doenças no mundo, e terceiro, conscientizar de que Cristo cura sim, né? Jesus, ele cura mesmo. Bora para a nossa introdução. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação.
essa obra efetivada por ele, nos autorizou a clamar pela cura divina. Nessa lição, veremos que no plano divino do Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo. Para o alívio do sofrimento, esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura, sim. Então vamos entender aqui nessa introdução, né, de tudo aquilo que nós já falamos, né, no começo da aula. Nós já falamos aí o texto áureo, nós já falamos a verdade prática, e tudo caminha para Cristo. Ou seja, aqui nessa introdução, ele está dizendo da seguinte forma: a obra foi concluída. Qual é a obra da concluída? Ele nos deu a salvação. Então, quando Cristo morre no Calvário, né, ele realizou a obra mais esperada pelo ser humano, que é a salvação da nossa alma, que foi assunto da lição passada. E agora ele vem falar que ele nos autoriza a clamarmos sim. Pelo quê? Pela cura divina. Então, quando ele nos dá essa autorização para nós fazermos os nossos clamores, né, a nossa busca incessante pelas nossas angústias e necessidades, porque a igreja, ela foi dada à igreja, né, o dom da cura, né, o poder da cura. Jesus entregou isso à igreja do Senhor, né, aos seus servos. Então, cada um Deus usa de uma forma. E eu tenho certeza que nesta noite ele pode também usar a minha vida, usar você também que está me ouvindo, para ministrar a cura sobre pessoas que estão também sofrendo, né, e precisando de um alívio para a sua alma, e nós vamos entender isso no decorrer dessa lição. Tá? Então, a igreja ela tem este dom. Paulo fala sobre os dons, né, e também menciona os dons de milagres, os dons de cura e assim por diante. Tá? Vamos para a nossa primeira parte da nossa revista, que diz a promessa bíblica da cura divina. Primeiro, a profecia messiânica de Isaías 53, a profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário. Para a nossa redenção, desta forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a cura das doenças por causa da obra realizada no Calvário. Então vamos lá. Né? Então nós temos um recurso diferente das outras denominações. Quando eu falo denominações, eu falo de povos, tá? Não falo de placas de igreja, não. Eu falo de pessoas que receberam a salvação e também podem receber a sua cura. O que nós precisamos entender? Qual é o propósito da nossa enfermidade? Por que eu estou sofrendo? Qual é o propósito de Deus para a minha vida, né? E que eu possa contribuir para com o reino de Deus. Se você olhar, os discípulos um dia perguntaram para Jesus, né? Senhor, quem pecou? Este jovem ou seus pais? Quem causou esse problema para a vida desse moço? E aí Jesus olha para ele e fala, olha, nem ele, nem os seus pais, mas é para que o poder de Deus seja manifesto. Jesus vai e cura aquele jovem que era cego de nascença. Então, na obra do Calvário, Jesus ele fez uma obra completa, dando-nos também o poder para curar os enfermos. Veja, no finalzinho diz assim, ó, por isso podemos afirmar que Jesus salva e cura. No começo da nossa igreja,
lá no ano de 1906, que os missionários chegaram aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles iniciaram o seu ministério dizendo que Jesus cura, Jesus salva, Jesus cura e batiza com o Espírito Santo. E essas três verdades são reais, que Jesus ele cura, ele salva e também batiza com o Espírito Santo. Então, essas verdades bíblicas, né, que elas precisam vir à tona novamente dentro das nossas igrejas. Você pode ver que em muitos lugares as pessoas já não oram mais pelos enfermos, né? Porque já não creem mais que Jesus possa curar, mas o Senhor é aquele que cura, sim, né? Eu tenho diversos testemunhos daquilo que Jesus fez. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por um processo de cura, você já viu alguém, e isso é para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos seguindo. Tópico 2. O cumprimento profético no ministério de Jesus. Então, nós vamos ver aqui, né, como essas coisas se cumpriram no ministério de Jesus. Veja, no texto bíblico de Mateus 8, de 14 a 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe o endemoniado e enfermos e expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos, curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus referiu-se a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: E ele tomou sobre si nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Então, Jesus se deparou com pessoas que estavam sofrendo e muito, né? Então, primeiro Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma. Jesus, então, ele toca naquela mulher, né? E ela é curada, ela se levanta e passa a servir. O propósito de Deus em curar aquela mulher é que ela pudesse servir. Querido, tudo aquilo que acontece na nossa vida não é coincidência, não é para que você fique calado, é para que você se levante e sirva ao Senhor. Né? Então, às vezes, nós ficamos prostrados diante de uma enfermidade, de um problema, e quando acontece alguma coisa, nós não nos manifestamos para bendizer o nome do Senhor. Aquela mulher, ela se levanta e passa a servir. Querido, talvez você esteja enferma, que está me ouvindo aqui nesta noite. Jesus pode te curar, sim. E a partir do momento que ele te curar, você tem que passar a servi-lo, a servir o reino, a servir a igreja. Se você ver quando Pedro vai até Dorcas, lá em Atos, né? Quando a Dorcas estava morta naquela torre, Pedro chega, ora por ela e ela volta à vida. Qual era a necessidade da igreja? Que ela continuasse servindo, costurando, fazendo as suas tarefas, né? Então, o propósito de Jesus era que ela continuasse trabalhando em prol do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, tudo Deus tem um propósito. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava e conta também a cura divina aos enfermos, né? Então, o plano de salvação, além de trazer a salvação ao perdido, trazia também cura física ao doente, né? Além da cura espiritual, do emocional, Jesus também curava o físico, né? E isso ainda é possível acontecer. Então, que nós possamos dizer como os discípulos: Senhor, ajude-nos a nossa fé, para que nós possamos sair desta aula convictos daquilo que o Senhor ainda faz. Louvado seja Deus. Se você, né, já passou por alguma enfermidade, coloca nos comentários aí, né, para que você possa também abençoar outras pessoas com o seu testemunho de fé.
Tópico 3. Os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Então veja, do meio para o final, para a gente ganhar tempo, né, diz assim: assim cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Então, Jesus curou, ele vai continuar curando e ele ainda cura. Né? Então, as obras que ele fez, ele disse que nós também a faremos até maiores do que ele. Por quê? Porque ele nos deu a autoridade. Veja, se você pegar Marcos, capítulo de número 6 e versículo de número 7 e 8, diz assim, ou melhor, é, versículo 12 e 13, diz assim, e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. A mensagem tem que ser de arrependimento. Não é uma mensagem de autoajuda, de massageamento do ego, né, do seu intelecto, daquilo que você acha, não. A mensagem do cristão tem que ser de arrependimento. E eles pregavam, aqui fala que os 12 discípulos de Jesus pegam os 12 e envia os 12 para que pudessem falar a palavra de Deus. Qual é a palavra que eles pregavam? Arrependimento. Se é a palavra que eles pregavam, querido, por que nós queremos mudar a mensagem hoje? Né? Queremos massagear o ego dos irmãos? Isso não é necessário. Né? E o versículo 12, versículo 13. E expulsavam muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curavam. Meus irmãos, Jesus deu autoridade ao ministério. Jesus deu autoridade ao seu pastor, ao seu presbítero, ao evangelista, aos ministros de Deus, para que possam orar e ele manifestar o seu poder através da oração. Porque é a oração da fé, é a oração que move, né? Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus e oramos, clamamos ao Senhor para que Ele possa fazer algo em favor daquele que está necessitado, que está sofrendo, nós usamos o nome de Jesus, né? E veja, ele diz: olha, tem tanta gente ungindo carro, ungindo casa, ungindo porta com óleo. Não, irmão. Né? A Bíblia fala que é para ungir os enfermos, não é para ungir o demônio também, não. É para ungir a pessoa que está enferma, né? E eles serão curados através da fé, tá certo? Então, veja, tem muita gente banalizando, né, o cristianismo, a palavra de Deus, né, fazendo do óleo brincadeiras e tantas outras coisas, mas a palavra do Senhor, ela é verdade. Jesus também envia quem? Ele envia também 72 discípulos. Veja, em Lucas, capítulo de número 10, é isso? Lucas, capítulo de número 10, ele vai, a missão dos 70 é o título, né? Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou diante da sua face, de dois em dois, e todas as cidades e lugares por onde havia de ir. E dizia: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro em meio de lobos. Não leveis nada. Né? Versículo 5. A paz, né? Transmita a paz aos ouvintes, aqueles que estão próximos. E aí, ele vai lá no versículo de número. Deixa eu ver aqui. Versículo de número. Aqui, ó, versículo de número
21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste as coisas aos sábios, inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque te aprouve, tudo por meio meu Pai foi entregue. E ninguém conhece o Pai, quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vocês ouvis e não ouviram. Ele está falando aqui, né, quando os 70 voltam, né, diante de Jesus e começam a contar para ele todas as coisas que eles fizeram no nome dele. E eles estão maravilhados. E aí Jesus traz eles de volta e diz: Olha, o que vocês fizeram, né? Muitas pessoas queriam ter visto essas coisas e não puderam ver, mas vocês são privilegiados, né? E ele estava falando ali, não eram para doutores, não, né? Não eram para pessoas que tinham um vasto conhecimento, não, eram pessoas comuns como eu e você. Ou seja, Jesus nos deu a autoridade de ministrarmos a cura. Primeiro, leve o arrependimento. Traga de volta aquele que se perdeu. Depois, ministre a cura sobre aqueles que estão necessitados e sofrendo. Vamos seguindo. Tópico 2. A origem e consequência das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden. A origem da doença e as suas trágicas consequências remontam ao ato de que a obediência dos nossos primeiros pais, conforme relato de Gênesis 3, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhada de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento da doença é o pecado. Então, veja, aqui ele está explicando, né, de como surgiram as doenças, como essas coisas vieram a acontecer. Então, essas coisas vieram a acontecer por causa do pecado, né? Aquilo que foi acontecido lá no Éden, né, em Gênesis 3, você vai ver ali a queda do homem. Então, com a queda do homem, né, que se distancia de Deus, porque não obedeceu a palavra que Deus havia dito a Adão ali na ocasião, então isso trouxe males para a humanidade, né? Então essas doenças, elas surgiram por causa do pecado cometido naquela ocasião. Vamos seguindo. A consequência do advento da doença. Então, ó, do meio para o final, diz assim: ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana. Ou seja, né, ele vai falar aqui sobre os anos que ao homem pode se viver aqui na Terra, né? Então veja, 120 anos. O Salmo 90 afirma que a expectativa de vida mais curta ainda. A duração da nossa vida é de 60 anos e alguns pela sua 70 anos, desculpa, 70 anos e alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O melhor é que eles, caseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O Salmo 90 e o verso 10 é fato de que, com o pecado do advento das doenças, o ser humano teve o tempo de vida diminuído. Irmão, mas tem gente que vive 100 anos, mas qual é a qualidade de vida que essas pessoas vivem? Né? Não, mas até tem um livro que eu vi esses dias, né, que é Rumo aos 120 anos.
E eu vou adquirir esse livro para mim entender como que é a vida dessa pessoa que está querendo ir até os 120 anos, né? Então, veja, há possibilidade? Há. Mas qual é a qualidade de vida que você vai ter a partir dos seus 70 anos de idade? Como você espera estar aos seus 80 anos de idade? E aí nós vamos falar, né, no próximo tópico, sobre a proliferação das doenças. Nós vamos falar muito sobre isso. Então, o ser humano, ele vive bem, né? Ele vive numa qualidade de vida boa, mas é consequência daquilo que ele faz no seu dia a dia. Por exemplo, se a pessoa ela não cuida da sua saúde, ela vai chegar aos 70 anos? Não vai. Se a pessoa não cuida da sua condição física, ela vai chegar aos seus 80 anos? Não vai. Por quê? Porque o homem, ele mesmo se mata. Né? Nós, seres humanos, nós mesmos nos matamos diariamente. De que jeito? Né? Deixando de praticar uma atividade física, deixando de comer aquilo que não se pode comer. Quantas pessoas se drogam, quantas pessoas fumam, quantas pessoas. E isso vai reduzindo a vida do ser humano. Por quê? Consequências dos nossos próprios hábitos alimentares, né? Daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Né? Não adianta eu falar que eu não vou ter uma pressão regulada se eu não cuidei dessa pressão anteriormente. Né? As pessoas não cuidam da sua saúde e querem viver muito. Então, isso é consequência do quê? Do pecado que nós mesmos negligenciamos. Né? Então, vamos seguir. A proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens existenciais: a física e a mental. De ordem física, temos doenças cardíacas, que é aquilo que eu acabei de falar. Né? Quais são essas doenças cardíacas, né? Que mexem com a composição do nosso coração, de como nós cuidamos dele, né? E assim por diante. As diabetes, o câncer, dentre outras, que ceifam muitas vidas de ordem mental. Temos o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, diversos outros transtornos e demência. Essas e outras doenças afetam muitos nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura e, por isso, não procuram ajuda médica. E o que poderia ser tratado acaba se agravando. Meus irmãos, nós estamos aí no novembro, titulado sobre Novembro Azul, né? Tivemos Outubro Rosa e agora nós estamos no Novembro Azul. Vamos trazer isso para o homem, né? Veja quantos homens ainda são preconceituosos e não procuram, né, uma ajuda médica por aquilo que ele pode estar sofrendo com a próstata. A pessoa se sente envergonhada, né, em se tratar, em procurar um profissional capacitado para que possa ajudá-lo naquela condição, e isso vai acarretando diversos problemas para a sua saúde. Né? Às vezes com preconceito, né, de procurar, de dizer que está doente, de dizer que precisa de ajuda, isso pode ocasionar, falar assim, as pessoas falam, não, mas Jesus cura. Sim, Jesus cura sim, eu tenho certeza de que ele faz. Mas nós temos outras opções. Nós temos o médico que está aí para nos orientar. Nós temos aí os remédios também que podem nos ajudar. Jesus cura dor de cabeça? Cura. Jesus cura próstata? Cura. Jesus cura câncer? Cura. Mas ele pode não querer te curar. Então você tem que procurar recursos, né, para que possam te auxiliar nesse momento que você está passando.
Veja, é importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Ou seja, então, se eu não tive o meu corpo pleno ainda, eu preciso cuidar dele. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio de médicos. Então, eu posso sim buscar a cura, orar para que a cura exista e realize algo em mim. Eu posso orar, mas também eu posso buscar os médicos, né? Até para que aquilo fique registrado. Quantas pessoas não foram ao médico, procuraram o médico deu a notícia, Jesus curou, e através daquela cura o médico foi salvo. Quantas pessoas não passaram por isso? Quantos médicos que eram pessoas que não acreditavam em Deus, quando olharam ali, mas não é possível esse resultado aqui ter dado diferente, né? Por quê? Porque há um propósito em todas as coisas. Né? Então, nós temos que entender qual é o propósito de Deus. Isso nada tem a ver com a falta de fé, mas com o zelo de quem é o templo do Espírito Santo. Então, vamos lá. Se eu sou o templo do Espírito Santo e não tenho cuidado do corpo, eu estou sendo negligente com o meu corpo, logo eu estou pecando. Se eu tenho um problema de pressão, né, e para que é que eu vou comer uma comida salgada se eu tenho um problema? Por que é que eu vou comer um doce se eu tenho diabetes? Então eu estou maltratando o meu corpo. Se eu estou maltratando o meu corpo, eu estou pecando contra o Senhor. Por quê? Porque nós temos que ter zelo, temos que cuidar também do nosso corpo. Né? E isso é louvável aquele que se preocupa com o seu corpo. Né? Então, veja, qual é a origem da doença? Né? Ouça com muita atenção. Né? Em seguida, explique, né, qual que é a enfermidade que tem origem na queda. Então, nós temos sim a origem do nosso problema na queda, mas também nós podemos melhorar em muito a nossa situação. De que jeito? Cuidando do nosso corpo. Então, se eu cuido do meu corpo, eu estou abençoando, né, as pessoas que estão à minha volta. Porque não depende só de mim. Né? Imagine você, né, que está enfermo, não cuidou daquela situação, daquele problema, e agora vai estar acarretando problemas a toda a sua família. Por quê? Porque você não cuidou do seu corpo quando era possível cuidar. Né? Tem situações que não tem como fazer. Se não tem como fazer, Deus o conhece e sabe como realizar, né? E realiza muito bem, graças a Deus por isso. Vamos lá, tópico 3. Jesus cura sim. No primeira situação aí diz assim: a cura divina faz parte do plano de Deus. Desde o Êxodo 15, podemos perceber que Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara. Deixa eu tomar uma água aqui. Ou seja, Deus viu a necessidade do povo e sarou o povo. Deus viu a condição de que eles estavam, daquilo que eles precisavam, e o fez para mostrar que ele é Deus. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer o alívio de suas doenças e sofrimento. Este plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Né? Então, Jesus, além de curar as pessoas, ele tinha compaixão pelas pessoas que estavam ali. Né? Lembra daqueles 10 leprosos que Jesus estava passando, identificou os leprosos e curou
todos eles, mas apenas um voltou para agradecer. Já viu aquelas pessoas que só servem a Cristo por aquilo que ele pode fazer, mas não querem o Senhor, né, o Cristo verdadeiro, eles querem apenas aquilo que ele pode proporcionar, né? Isso é um grande perigo para muitas pessoas que depois de receber aquilo que ele pôde proporcionar, que é a cura, acaba se afastando da presença de Deus. Veja, esse plano divino fica muito claro que o ministério de Jesus, depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. 2. Jesus cura. O mesmo Senhor que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder de curar, curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não sou eu que cura. Não é o meu pastor que cura. Não é a irmã do círculo de oração que cura. Não. Quem cura continua sendo o mesmo. Se ele continua sendo o mesmo, ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou e nos deu poder para exercer esse ministério de cura. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo é o mesmo. Levanta qualquer ser humano da sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Ou seja, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, e quando ele vier, vai fazer as mesmas obras que eu faço. E agora nós temos o Espírito Santo na igreja, operando na igreja, e a igreja continua sendo abençoada pelos milagres de Jesus, daquilo que ele pode realizar em nossas vidas. Louvado seja Deus. Tópico 3. O que podemos fazer para receber cura divina? Alguns princípios bíblicos devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer. Olha a orientação, né? Como é que eu vou em busca se eu não o creio? Como é que Jairo ia buscar a Cristo se ele não cresce que Cristo poderia curar? Como é que eu vou pedir a cura se eu não creio que ele cura? Então eu preciso, é um quesito básico. Jesus disse: olha, se vocês pedirem para esse monte se deslocar daqui e ir para o fundo do mar, ele vai se deslocar. Por quê? Porque vocês têm que crer naquilo que vocês estão pedindo. Você tem que acreditar naquilo que você está pedindo, porque você não está pedindo para um homem, você está pedindo para um Deus que tudo pode por aquele que nele crê. Vamos seguir. Que Jesus pode curar, é preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos que a Bíblia, que devemos pedir com os líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Não deixemos de perseverar na fé em oração, pois quem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Então, nem sempre o nosso tempo, aquilo que eu quero que ele faça, né, vai ser o tempo de Deus para aquele momento, para aquela enfermidade, para aquela situação. Então, eu tenho que entender que quem cura não somos nós, mas é o Cristo. Quem realiza o milagre, né, é Ele. E por que eu estou passando por isso? Qual é a condição? Paulo, certa vez, ele fala, né, que há um espinho na sua carne e ele não sabe. Ele até pede para que o Senhor possa fazer um milagre na vida dele. Mas o Senhor fala: a minha graça te basta. Não era a vontade de Deus curar Paulo, ou
ou tirar dele aquele espinho, mas que a graça de Deus bastasse na vida dele. Então, eu tenho que aprender e entender e perseverar na minha fé, por aquela situação. Claro que eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Eu creio, Jesus pode fazer, mas se ele não fizer, ele continua sendo o mesmo Deus. Porque hoje, né, ele não veio especificamente para curar, mas a cura é para que propagasse o ministério de Jesus. É propagasse aquilo que ele veio fazer, que é salvar o perdido, trazer a salvação àquele que está distante. E através das curas, dos milagres que acontecem, é despertado nas pessoas a fé, tá? Então, nem sempre é o tempo de Deus curar a enfermidade. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura e ele cura mesmo, tá certo? Então, não deixe de procurar um médico para confirmar ou para diagnosticar, mas creia que Cristo pode todas as coisas. A cura divina faz parte do plano redentor de Deus. E esse plano redentor, ele confiou à igreja para que propagasse esse plano de Deus para curar. E agora, meus irmãos, nós vamos orar e eu vou pedir ao Senhor que possa curar você aonde você estiver, na autoridade do nome de Jesus, para que ele possa visitar você aonde você está, tá certo? Então, nós concluímos a nossa lição, né, sobre a cura divina, né, e a cura divina ela precisa existir no nome de Jesus. Amém? Ore comigo neste momento e receba a bênção de Deus na sua casa. Querido Deus, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, porque o Senhor é bom. E eu apresento, Jesus, essa pessoa que está me ouvindo agora. Pai, em nome de Jesus, teu filho, eu lhe peço que, através da presença do Espírito Santo que está em nós, que o Senhor possa trazer cura espiritual e física para o teu filho e filha que estão me ouvindo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a cura para esse corpo agora, para que ele possa deixar de sofrer e que o teu nome seja glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção na tua vida em nome de Jesus. Um abraço. Até quinta-feira no nosso plano de leitura.